Olá, seja muito bem-vindo novamente aqui no meu canal. No vídeo de hoje vamos falar mais sobre um vídeo, né? Mais uma vez aí sobre o nosso Continuous Integration, né? O famoso CI. Então, nesse vídeo eu vou estar falando aí sobre o Delphi e GitHub Actions, ou seja, como que a gente cria uma esteira de desenvolvimento utilizando aí o repositório do GitHub. Para quem não assistiu no vídeo anterior, eu demonstrei como usar o GitLab, né, utilizando ali o pipeline e tudo mais. Neste vídeo eu vou explicar o mesmo fluxo com o mesmo projeto ali da calculadora, só que utilizando o GitHub. Então muita gente utiliza esse repositório por ele ser free, né? O GitLab também tem a opção free, mas como é mais consolidado e a maioria dos desenvolvedores usa, né, o GitHub, então eu gostaria de estar demonstrando também como que a gente cria uma esteira de desenvolvimento utilizando o GitHub. E isso é possível sim, é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Então, vamos aqui um pouquinho de introdução, antes da gente ir na prática, tá? Então, eu gosto, né, muito, no vídeo anterior eu mostrei esse ciclo aqui do CI/CD. Então, a gente vai estar utilizando aqui as ferramentas do GitHub para a gente poder fazer todo o nosso ciclo aí de Continuous Integration. Então, a gente vai estar criando aí o nosso runner, criando a nossa action para poder buildar o nosso projeto e fazer aí todo o nosso fluxo da nossa esteira. Só que para isso a gente também tem alguns requisitos, igual a gente tinha lá para o GitLab. E quais são esses requisitos? O primeiro deles a gente vai ter que ter um servidor Windows, isso é de praxe. Então a gente tem que ter um servidor Windows para a gente instalar e ter uma instalação válida do Delphi, para a gente poder compilar o nosso projeto ali via linha de comando. Então por isso que a gente tem que ter uma instalação, um servidor Windows. A gente precisa de, obviamente, a instalação do Delphi, igual eu comentei, e tem que ser uma instalação válida, tá? Para a gente poder utilizar ali a linha de comando, para a gente poder buildar ali o nosso projeto. A gente precisa também configurar um runner lá no nosso, a partir do nosso repositório, a gente configura um runner nesse nosso servidor Windows, para quando a gente fazer o nosso commit, o próprio GitHub ele enxergar essa nossa configuração e faça todo ali o job, todos os steps lá no nosso servidor Windows, semelhante ao que o GitLab faz com os Git Runners, tá? Só que aqui no GitHub ele é somente runner, então eu vou estar demonstrando como que a gente configura para estar criando aí os nossos steps, os nossos jobs da nossa esteira de desenvolvimento. E por último aqui a gente tem que fazer também algumas configurações. A gente tem que criar um arquivo de construção, né, um arquivo de configuração. E fora isso, a gente também tem algumas regras, algumas proteções para os nossos branches, para a gente ter aí uma esteira de desenvolvimento aí com qualidade e, obviamente, né, com um produto ali íntegro, né, ou seja, sem falha e sem quebra ali no nosso repositório principal, que é isso que eu vou estar demonstrando agora em seguida. Então, bora lá para a prática, né? Então, qual que é a primeira configuração que devemos fazer? É a gente criar o nosso runner diretamente aqui no nosso repositório. Então, conforme o vídeo anterior que eu mostrei ali sobre o GitLab, que o GitLab ele tem os Git Runners, o GitHub aqui não é diferente. A gente também consegue criar aí o nosso runner personalizado. E por que esse runner personalizado? Então, assim, como a gente precisa de um servidor do Windows com uma instalação válida do Delphi, então a gente precisa ter esse nosso servidor para ele poder puxar ali a nossa instalação do Delphi e compilar o nosso projeto, tá? Porque se a gente não fizer isso, o próprio GitHub, ele sobe uma instância, provavelmente ele sobe aí uma instância Ubuntu baseada em um Docker, e ali a gente não vai ter a nossa instalação do Delphi e a gente não vai conseguir buildar o nosso projeto. Então por isso que essas ferramentas de repositório, né, de versionamento, eles disponibilizam essa forma personalizada justamente pensando nesses tipos de cenário, tá? Aqui especificamente estou falando de Delphi, mas dependendo aí da tua ferramenta, aí da tua ideia, aí você também tem essa necessidade. Então como que a gente faz para poder criar esse nosso runner personalizado diretamente aqui no nosso GitHub? Então aqui eu já estou com o nosso projeto da calculadora aberto aqui no nosso GitHub. Vocês têm que vir aqui em Settings. Então, em Settings nós temos aqui do lado esquerdo Actions e temos aqui Runners, tá? Ou seja, são as nossas máquinas que a gente tem personalizada. Nesse momento não temos nenhuma, porque a gente vai estar configurando aqui diretamente aqui nesse vídeo. E para criar, a gente tem que clicar aqui para nós criarmos o nosso próprio servidor, né? Então, New Self-Hosted Runner.
Clicando então nesse botão, ele pergunta qual que é o tipo do servidor, né, o tipo do runner que a gente vai criar. No nosso caso vai ser o Windows e baseado aqui na arquitetura 64 bits. Maravilha. Depois disso ele passa aqui, ó, divide em grupos, né, do tipo aqui de como a gente configurar, né. Então primeiro a gente faz todo o download do programinha do runner lá no nosso servidor, depois a gente faz a configuração e depois a gente usa esse servidor no nosso arquivinho lá do nosso projeto. Então vamos lá, então primeiramente eu vou estar copiando todos esses comandos aqui, beleza? Vou abrir o nosso servidor, e aqui no servidor que eu tenho de exemplo, eu vou colocar aqui, vou abrir o nosso Notepad, e vou colar os comandos aqui, maravilha. Copiando os comandos aqui, o que eu vou fazer? A gente vai abrir aqui o nosso PowerShell, como administrador. Então assim, eu sempre recomendo vocês abrirem como administrador, para não termos aí problema de permissões de pastas e assim por diante. Vou navegar então até o C2 ponto, que é essa pasta que temos aqui. Maravilha. O primeiro comando então é para a gente criar uma pasta chamada Actions Runner. Então copiamos este comando aqui, ó, e colamos aqui no nosso terminal. Beleza, então ele vai criar a pasta e vai jogar a gente lá para dentro dessa pasta. Maravilha, ó. Ele criou aqui, vocês podem ver que ele criou um Actions Runner e já jogou a gente para dentro da pasta. O segundo comando, ó, até ele quebrou errado aqui no nosso Notepad, né? Então vamos tomar cuidado para a gente não copiar comandos aí a mais, né? Para não estragar aí aqui a nossa execução. Então o comando ele vem até aqui, ó. Maravilha. Então deixa eu copiar e já vamos até editar aqui para os próximos a gente já copiar certo, né? Então, beleza, ó. Aqui também, olha, vamos quebrar esses comentários que são os passo a passo aí do download do programa, né? Maravilha. Então, o próximo passo ele vai invocar aqui um download do nosso programinha do runner, né? Do próprio GitHub. Então, vamos colar o comando aqui e vamos começar aí a baixar o programinha. Maravilha, então finalizou aqui o download. Eu fiz um corte no vídeo, porque aqui levou em torno aí de uns 3 minutinhos, se não me engano, acho que são uns 800 MB esse programinha. E já baixou aqui o arquivo. O terceiro passo é um passo opcional, caso você queira aí fazer a validação desse download. Então ele verifica aí a hash e tudo mais por questões de segurança, tá? No meu caso aqui, como é um vídeo, um exemplo, né, educacional, né, digamos assim, eu não vou estar fazendo esse passo, mas se vocês estiverem fazendo aí num servidor da empresa de vocês, eu recomendo, né? Vai que às vezes ali, por questões de segurança, ele está baixando um caminho errado ou algo do tipo, a gente consegue validar esse arquivo que a gente acabou de baixar, tá? Então vamos já fazer essa extração do instalador. Então vamos pegar aqui, vamos copiar esse último passo aqui e vamos colocar aqui no terminal e darmos aqui o Enter. Então, nesse momento, ele extraiu ali o nosso programinha, beleza, e já finalizou aí o nosso download, né? Então, o segundo passo aqui é a gente fazer a configuração. Primeiro a gente fez o download e aqui a segunda é a gente fazer a configuração. Então, aqui eu vou copiar direto aqui do navegador esse primeiro comando. Vamos copiar, porque vocês podem ver que ele tem aqui o diretório do nosso repositório mais um token, tá, de autenticação. Voltamos para o nosso servidor, cadê o nosso terminal, beleza? E colamos ele aqui, ó. Maravilha, olha que legal. Ele fala aqui o Git Actions, autenticado, conectado ao GitHub, tá? Bem bacana aí que ele já consegue se autenticar. Em seguida, ó, ele pede um nome para você atribuir aí para o teu runner, tá? Eu vou deixar o padrão mesmo, só para ele poder criar, mas aí se vocês quiserem dar um nome mais significativo, aí fica a critério aí de cada empresa, tá? Então eu vou dar dando um Enter. Aqui ele pede, aqui o primeiro é o nome de um grupo, tá? Perdão. E o segundo aqui é o nome do runner, tá? Por padrão, o nome do runner, ele traz aqui o próprio nome do servidor que você configurou esse runner. Vou deixar assim mesmo. Beleza. Aqui em seguida é um label que você quer atribuir para o teu runner, tá? Esse label, depois você vai utilizar ele lá, depois para você configurar o teu arquivo no teu projeto. Também vou deixar aqui em branco também, opcional. Beleza. E aqui ele já configurou essas opções, né? E em seguida ele configura aqui qual que vai ser a sua pasta de trabalho. O que seria essa pasta de trabalho?
todo todo fonte que ele baixar do teu projeto, ele tem que adicionar em uma pasta, tá? Nesse caso, a gente vai deixar o padrão que é underline work. Beleza. E em seguida aqui ele pergunta se você quer instalar esse programinha como serviço do Windows. Então eu recomendo que vocês façam isso, porque aí vocês não precisam estar startando manualmente esse programinha aqui do GitHub, porque como vocês vão instalar num servidor, então conforme o servidor reiniciar, vocês já vão ter ele ali startado automaticamente. Então marcamos Yes. Ele pergunta aqui o tipo de autenticação do serviço, vamos deixar o padrão. Então nesse momento ó, ele está autenticando o serviço. Beleza, finalizou, tá? Então em seguida o que temos que fazer para finalizar a nossa instalação é a gente rodar o nosso programinha. Então copiamos esse comando, voltamos aqui para o servidor, colamos, né, e damos um Enter. Maravilha, aqui ó, conectado ao GitHub, e aqui ele só deu esse alerta porque a nossa sessão já estava, já existia, né, porque os passos anteriores já startou aí o nosso GitHub Runner, né. Beleza, feito isso podemos fechar esse camarada, esse nosso terminal, fechamos aqui o nosso bloco de notas. E aqui eu já quero mostrar para vocês, ó, ele criou então a pasta Actions Runners, e olha aqui, ó, um monte de arquivo do nosso runner, ó, inclusive o download, né? Eu falei 800 MB, mas não é, tá? É 85, tá? Demorou mesmo por conta da banda, né? Provavelmente está num servidor lá com baixa, né, configuração. Então por isso que demorou, mas ó, 85, 86 MB, tá? E aqui nós temos a pasta Work, que é aqui que vai ficar todo o nosso projeto. A cada build que a gente executar no nosso pipeline, ele vai jogar o nosso repositório aqui dentro desse work, tá? Semelhante ao que o GitLab Runner faz ali, tá? Beleza. E como que fica o serviço do Windows, tá? Então, vamos digitar aqui services.msc. E aqui, ó, vocês vão ver que tem um camarada chamado GitHub Actions Runner, ó. Passando aqui o nome da minha conta, né, lá do GitHub, do GitHub. E aqui o nome do servidor, né? Então, ó, então é bacana porque quando reiniciar esse nosso server, ele já vai reiniciar esse serviço automaticamente. Bem bacana, né? Então, beleza. E como que fica lá no nosso GitHub agora? Deixa eu fechar aqui o nosso servidor, ó. Então, esse passo aqui é o que a gente vai fazer em seguida, que é adicionar essa label lá no nosso arquivinho de construção, beleza? E o que podemos fazer? Voltarmos aqui e clicar no Runner, ó. Clicando em Runner, olha que legal, já está aqui o nosso servidor do tipo Windows x64, essa aqui é a nossa tag, né, o nosso apelido para essa nosso runner, e tá, digamos assim, o status está em operação, né, está levantado aqui, maravilha, tá? Então o nosso próximo passo é a gente configurar aí o nosso arquivo de build no nosso projeto. Bom, então o próximo passo agora é a gente criar um arquivo para o GitHub começar a fazer as nossas construções, tá? Então, semelhante também ao GitLab, onde a gente tinha o arquivo .gitlab.yaml, no GitHub também temos essa mesma configuração. Porém, para o GitHub a gente tem que ter uma pasta específica e dentro dela ali a gente tem que ter o arquivo necessário, tá? Então, aqui com o nosso projeto aberto, eu vou vir aqui no nosso Explorer aqui do Windows. E nós temos que ter uma pasta com essa nomenclatura aqui, ó, .github. Dentro dela temos que ter uma pasta chamada workflows, ou seja, né, fluxos de trabalho. E dentro dela a gente tem que ter um arquivo chamado aí build.yml, tá? Não necessariamente precisa ser build, mas né, tem que ter essa extensão .yml, né, para ele poder identificar e fazer ali os nossos actions, tá? Então, como que compõe esse arquivo? Então, eu trouxe aqui uma receitinha de bolo bem simples, tá? Claro, não se limita apenas nisso. Então, a gente pode aí ter várias outras opções ou tipos de configurações. Aí vai depender muito aí da tua esteira de desenvolvimento. Essa aqui é o básico do básico, tá? Depois eu vou deixar aqui essa documentação, ó, que mostra todos os passos, todos os tipos, né, os fluxos de trabalho que você consegue utilizar aqui no GitHub, tá? Então, ele utiliza os actions do GitHub, então por isso, né, não sei se vocês já perceberam, aqui a gente tem um menuzinho actions, tá? Que são ali as ações que a gente pode estar fazendo com o nosso continuous integration ou depois, né, nosso continuous delivery, tá? Então,
Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link, né, onde tem todos esses menus aqui que explica aí sobre os fluxos de trabalho do GitHub, tá? Então, o que faremos aqui? Deixa eu voltar aqui para o Explorer e voltar para o arquivo para a gente explicar como que compõe esse arquivo. O primeiro deles aqui é a gente especificar o nome aí do nosso action, né? No nosso caso vai ser build. Depois aqui a gente precisa especificar em quais branches que vai ser rodado esse build, tá? Ou seja, cada commit que a gente fizer em um determinado branch, né, seria as pastas de trabalho nossas, né, nossas árvores, né, digamos assim. Então, nesse caso, nesse exemplo eu coloquei que pode ser rodado na master, na develop, em qualquer branch ali que começa com feature e qualquer um que começa ali com bug fix, tá? Então, aí vai de acordo aí com a regra da empresa aí de vocês, tá? Depois aqui é onde a gente começa os nossos jobs, né? Ou seja, nossos steps, tá? Lá no GitLab são as pipelines e aqui a gente coloca aqui os nossos jobs, tá? Então vocês vão ver como que funciona quando eu fizer o primeiro commit. Aqui então a gente fala que vai ser nome build, que é a nossa ação. E aqui é o nosso pulo do gato, tá? Então é aqui que a gente fala em qual servidor que vai ser rodada a nossa build. Então lembra que a gente deixou o padrão, né? Quando a gente criou o nosso runner, a gente deixou ele, né, por padrão ele sempre monta, né, aquela tag chamada self-hosted. Mas se lá nas configurações que a gente fez, você colocou lá, sei lá, máquina Delphi, por exemplo, aí vocês iam ter que especificar essa tag aqui para ele poder identificar, tá? Lá no GitLab, se a gente for fazer uma comparação, é como se fosse aquela propriedade tags que a gente colocou no arquivo, tá? Então aqui a gente coloca self-hosted. Isso aqui vai identificar para o GitLab, vai falar, né, para o GitLab que ele não vai usar nenhuma máquina aleatória, nenhuma imagem aleatória dentro dele. Ou seja, ele vai direto para o nosso servidor. Então, com isso, a gente garante que vai pegar lá a nossa instalação Delphi e assim por diante, tá? Depois aqui ele vai fazer os passos do nosso build, né, do nosso job em si. O primeiro deles, ele vai fazer o nosso checkout do projeto, localmente. Depois ele vai fazer um carinha aqui, um camarada chamado compile project. Esse aqui é o nome que a gente dá para o nosso passo. Vai usar aqui por shell o nosso PowerShell lá do nosso servidor Windows. Se você utiliza um outro tipo de shell de programinha para rodar shell, aí vocês colocam aqui. Depois aqui é o comando em si. O comando em si é um arquivo .bat que eu criei, que ele faz toda a compilação aí do nosso projeto em Delphi, tá? Eu já vou abrir aqui para vocês. Se vocês não viram, né, o vídeo ali do GitLab, lá eu explico, mas aqui eu vou estar explicando também para quem não assistiu. Depois ele vai fazer aqui um execute test, também usando PowerShell, só que nesse caso, o que ele vai fazer? Ó, ele vai rodar os nossos testes automatizados, unitários, perdão. Então, ó que legal. Então ele vai executar aqui um calculadora testes, né? Então esse projeto da calculadora, ele tem lá os seus fontes e tem os testes unitários ali. Ou seja, justamente para a gente, na nossa esteira de desenvolvimento, no nosso Continuous Integration, a gente ter aí um fluxo de trabalho com qualidade, tá? Então, por isso que tem esses dois passos aqui neste exemplo, tá? Então, vamos ver como que compõe esse arquivo compilador.bat para a gente, antes, né, da gente fazer o nosso primeiro commit. Então, vamos fechar aqui esse arquivo, vamos vir aqui, vir aqui na calculadora. E aqui a gente tem aqui o compilador.bat. Então vou abrir ele. Basicamente, tá, pessoal? Ele chama aqui a instalação do Delphi. No meu caso, eu estou usando lá o 11.2, por isso que está aqui 11.0, né? Por isso que está o 22. Temos aqui o bin e aqui nós temos aqui aquele programinha, né? Ele tem um outro bat da embarcadeira que disponibiliza, que é onde ele seta todas as variáveis de ambiente para a gente, tá? Para poder pegar as SDKs e assim por diante, tá? Em seguida ele chama o MS-Build, né, para poder construir o nosso projeto aqui. Tá? Então aqui eu estou construindo o nosso grupo de projeto. Por quê? Porque ele vai construir tanto o projeto dos fontes e também dos testes unitários, para depois eu executar os testes unitários. Tá? Fechou. Então feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí o nosso primeiro commit. Então eu vou abrir aqui um terminal do Git Bash. Beleza. Vou verificar se tem alguma alteração. Pode ver que tem a pasta .github, que é a que a gente criou. Vamos vir aqui, git add. Beleza, vamos fazer um git commit -m para a gente colocar uma mensagem. Vou colocar assim, ó, primeiro CI. Beleza.
E vamos fazer aqui um git push, né? Git push, para ele poder enviar para o nosso servidor. Beleza, enviado para o servidor. Vamos clicar aqui, voltar para o nosso repositório e viemos aqui em Actions. Olha que bacana, pessoal, nosso primeiro CI. Esses de baixo aqui, ó, são de alguns exemplos que eu estava fazendo, tá? Então deixa eu até deletar aqui para não confundir a nossa mente. Então vou fechar aqui. Beleza. E ó, o nosso primeiro CI, como ele é um projeto bem simples, tá, pessoal? Ele roda até rápido, tá? Então ele até rodou aqui em 15 segundos. Então se a gente clicar aqui no primeiro CI, que foi o nosso commit, vocês podem ver, ó, que ele tem aqui, ó, o nosso step, né, o nosso build, o nosso job. Clicando aqui, ó, ele tem todos os passos do nosso job. Então esse aqui é o do próprio GitHub. O segundo é o que a gente mandou fazer o checkout. Então se a gente expandir, ó, ele mostra aqui que ele fez todo o clone do nosso repositório. Em seguida, ele chamou o nosso para compilar o Delphi, chamando aqui o nosso rsvars e depois chamando o ms build. E ó que legal, é como se a gente estivesse compilando ali pelo Delphi, tá? E no final aqui, ó, ele dá um build com sucesso, tá? Bem bacana isso daqui, ó. E o segundo job aqui, o segundo passo, é executando os testes unitários, ó. Então ele executou os testes, nesse caso a gente tem o teste soma 2 e tem o teste soma 1. Fechamos aqui e depois ele posta, né, o resultado e nesse caso ele deu sucesso. Bom, então aqui se a gente criar, né, o nosso pull request, ou seja, vou pegar aqui da nossa feature primeiro o CI, vou jogar direto para o develop, que develop é a nossa branch ali principal, né, a nossa default. E aqui eu vou jogar o nosso arquivo de construção para dentro da nossa develop. Tá? Então a gente cria aqui o pull request. E em seguida ali a gente faz, né, a gente cria, né, o pull request. Em seguida a gente faz aí o nosso merge, tá? Clicando aqui em merge pull request e mandamos aqui confirmar. Beleza. Então a gente fez aí o nosso primeiro CI. Então vamos tentar simular aí uma falha para a gente ver como que funciona essa questão do Continuous Integration aqui dentro do GitHub. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto no Delphi. Então, a gente tem aqui nosso projeto da calculadora. Então, eu vou simular dois tipos de falha com vocês. O primeiro que é a falha da construção do projeto e o segundo que é a falha na execução dos testes unitários. Então, eu vou primeiro aqui na nossa unit do projeto, eu vou colocar qualquer informação aqui para ele dar erro na compilação. E aqui no nosso teste unitário, eu vou trocar aqui a assertiva justamente para ele causar erro depois, tá? Beleza, salvei aqui o arquivo. Vamos voltar aqui na nossa pasta, né, ali dos projetos, né, do fonte. Vamos abrir aqui o nosso git bash. Beleza. E nesse caso, vamos lá, git status para verificar as alterações. Sempre gosto de fazer isso daqui para a gente, né, garantir que enviou os arquivos corretamente. Então git add e aqui um git commit -m. Vou colocar assim, ó, simulando falha. Beleza. E em seguida vamos fazer aqui um git push. Maravilha. Voltando aqui para o nosso repositório, se a gente clicar aqui em Actions, olha lá, ele está começando a rodar ali o nosso commit simulando falha. Clicando aqui, ó, a gente pode vir em Build e ó, ele começou, olha lá, ele já quebrou aqui a compilação, tá? no step aqui no job do compile project, tá? Então nesse caso, vocês podem ver, ó, clicando aqui a gente consegue saber todo o log. Ó. Então ele tentou compilar, o próprio Delphi ali na hora de compilar deu um build falha, né? Falhou o build. E aqui no final ele até fala, né? Ó, então aqui, ó, se a gente enxergar, ó, aqui, ó, o arquivo calculadora, tal. E aqui ele fala, né, na unit, ó, o FRM principal, e que, ó, não foi declarado aqui esse, né, identificador não declarado, né? Ou seja, não reconheceu esse comando aqui. Em seguida, ó, ele nem rodou o execute test. Por quê? Porque se já falhou no primeiro step, por que rodar os próximos? Então ele tem essa inteligência aí também. Então já poupa aí tempo, né? Então imagina se fosse um projeto maior, ele ia compilar, ia ver que deu falha, ia tentar rodar os unitários, sendo que nem deu certo ali a construção do projeto em si, tá? Nesse caso, então como que fica a questão do Continuous Integration? Então assim, para a nossa esteira de desenvolvimento ser uma esteira eficaz e com qualidade,
esse tipo de cenário que eu acabei de mostrar, ele não pode deixar os desenvolvedores commitarem, né, fazer o merge, o pull request, né, aqui no GitHub é pull request, diretamente para develop, que a develop é onde tem o projeto estável, tá? Então, neste caso, o que devemos fazer? Devemos adicionar uma regra para os nossos branches para não poder fazer esse tipo de mesclagem, tá? Então, se a gente vier aqui no pull request e a gente tentar fazer, né? Então, vou criar um novo pull request, baseando aqui do nosso branch do feature, né? Feature primeiro CI, e vou jogar direto aqui para develop. Beleza, então o desenvolvedor, né, o espertão lá, ele vai tentar jogar a alteração dele, né, que está falhando, lá para develop. Então, se a gente, né, criar um pull request, a gente cria, ele deixa criar normalmente, tá? E o risco disso, ó, é a gente tentar fazer aqui o merge request, né, o pull request, tá? Eu falo o merge request porque é lá no GitLab que eu tô acostumado, tá? Provavelmente, a primeira vez que vocês forem fazer esse trabalho, ele vai deixar você fazer esse merge request. Por que isso? Porque aqui no meu ambiente eu já configurei essa regra. E onde que fica essa regra para poder bloquear esse pull request? Então aqui em Settings, a gente tem aqui o menuzinho Branches, tá? Nesse menuzinho Branches, vocês podem ver que eu tenho um chamado Develop. Então o que eu vou fazer aqui para simular com vocês? Ó, eu vou apagar e a gente vai fazer aqui na prática. Então, se eu voltar lá no nosso pull request, clicar aqui no simulando falha, é isso que não pode acontecer. Ó. Vocês podem ver que está liberado. Ou seja, os desenvolvedores vão poder fazer ali a mesclagem para develop com o projeto quebrando. E não é isso que é um Continuous Integration. Continuous Integration é para melhorar ali a nossa esteira de desenvolvimento de forma eficaz e com qualidade. Então isso que não pode acontecer, ó, ele ia poder vir aqui e fazer ali a confirmação da mesclagem, tá? Então como que a gente faz para bloquear e ficar vermelhinho igual estava anteriormente? Então a gente vem aqui em Settings, Branches, e a gente adiciona uma regra de proteção para as branches. Beleza. Clicando aqui, o que devemos fazer? A gente deve especificar em qual branch que a gente quer fazer essa proteção. Nesse caso, eu vou colocar somente a develop. E a única regra, eu não vou entrar em méritos em todas elas aqui, porque aí vai de acordo com a empresa de vocês. Mas especificamente para o Continuous Integration, que é o que eu quero mostrar nesse vídeo, a gente tem que marcar essa opção aqui, ó, que a gente requer que o status, né, do nosso CI, do nosso Actions, ele passem com sucesso, né? Só que apenas marcando isso aqui não resolve. A gente tem que falar em qual action que a gente quer que passe com sucesso. Então aqui a gente tem que digitar aqui build e ele aparece aqui, ó. Então assim, se esse aqui que até é um pouquinho, eu quebrei um pouquinho a cabeça, tá? Se não aparecer nada aqui quando vocês digitarem, né? Aqui eu só comecei a digitar build e ele já trouxe. Se o de vocês não trouxer, é porque vocês têm que fazer o primeiro commit do arquivo daquele build.yml lá, tá? Então façam o primeiro commit que aí sim vai aparecer aqui, tá? Senão ele não aparece. Então a gente clica aqui, ele já identifica que é um GitHub Actions e lá embaixo a gente manda criar. Maravilha, então ele vai criar, né, aplicar para esse develop. Se voltarmos aqui para o pull request, clicando aqui no nosso commit, né? Olha que legal. Ou seja, o desenvolvedor ali que causou essa falha no nosso projeto, ele não vai conseguir fazer ali a mesclagem, né? Bem bacana, né? Então, o que o desenvolvedor tem que fazer? Ele tem que garantir que passou da sua esteira, né? Da sua esteira de desenvolvimento, nesse caso dos actions do GitHub, para poder fazer a mesclagem. Então, o que ele tem que fazer? Ele teria que vir aqui e corrigir a falha. Nesse caso, eu vou fazer a correção, ó, apenas do fonte, para a gente ver a falha lá dos nossos testes unitários. Então, eu salvei aqui os fontes. Vamos vir aqui no nosso git bash. Eu vou fazer aqui um git status, ó lá. Então, modificamos o unidade principal. Vamos fazer aqui um git add. Beleza. Um git commit. E aqui eu vou lá, simulando falha. Vou colocar o mesmo na descrição, tá? E aqui vamos fazer o git push. Beleza. Fazendo o git push, o que a gente tem que fazer? Olha lá, provavelmente ele está rodando um novo action. Aqui, ó. Clicamos aqui. Build. Beleza. Olha que bacana, pessoal. Então, ó, ele passou da compilação
porém deu falha nos testes unitários, tá? Então, ó, se a gente verificar, ó, ele passou aqui, ó, teste soma 1, né, ó, com sucesso, e o teste soma 2 falhou. E ele até aponta para você qual que foi aqui o teste, ó, foi o teste soma 2, ele esperava o valor 0.4, mas encontrou 0.5, ou seja, ele falhou e, consequentemente, se voltarmos aqui para o nosso pull request, que já está aberto, ele também não ia conseguir fazer ali um merge do pull request, bem bacana, né? E com isso, o que o desenvolvedor teria que fazer? Voltar ali para o Delphi, abrir os testes unitários e colocar aqui o valor correto, né, que era o 0.5, e fazer o commit novamente. Então ele faria aqui o git add, faria o git commit e faria aqui o git push para ele rodar de novo ali nos actions, né? Então clicando aqui, provavelmente ele já startou aqui o novo action, e vocês podem ver que é bem rápido, né? Então vamos clicar aqui e viemos aqui no build, ó. Olha lá, já passou então, já completou. Se viermos aqui no pull request, clicamos aqui no simulando falha, vocês podem ver que agora está liberado para fazer o pull request. Ou seja, vocês conseguem entregar aí com qualidade cada tarefa de vocês, tá? Então é por isso que lá nos primeiros vídeos aqui dessa, né, digamos assim, dessa saga do CI/CD aqui do meu canal, eu expliquei ali pra gente sempre trabalhar com branches paralelos, né? Ou seja, eu tenho a develop e cada desenvolvedor ele tem uma cópia da develop por tarefa, por exemplo, para a gente poder fazer toda essa parte, esse fluxo de continuous integration. Então, nesse caso, ele poderia fazer aqui um merge pull request, confirmar e faria ali a mesclagem tranquilamente para o nosso branch develop, tá? Então, assim, para finalizar essa parte técnica aqui, como que fica lá no servidor, então, né? Se eu abrir aqui o servidor, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha uma pasta chamada work, tá? Então, essa pasta work é onde ele faz todo o clone do nosso projeto. Então, se a gente abrir aqui o work, ele tem algumas outras pastas ali de configuração e, né, as regras aqui do GitHub. E a gente tem a calculadora, que é o nosso projeto. Então, esse aqui é o nosso repositório, ó. Se a gente abrir, é basicamente os pontos do nosso projeto. E quando a gente roda lá o nosso build, lá pelo Actions, o que ele faz? Ó, ele compila o projeto, coloca aqui na pasta bin, né, que o meu projeto cria uma pasta bin, e tem aqui o programinha para ele rodar os testes unitários também. Então, bem bacana, né? Então é isso aí, pessoal. Então, esse aqui eu queria mostrar para vocês a questão aqui do Continuous Integration utilizando o Git Actions, tá? Espero que vocês gostem, tá? Então, até o próximo vídeo.